Estamos de volta e eu recebo aqui no estúdio a diretora pedagógica da Escola de Aplicação da Fevale para falar sobre este Dia da Educação. Boa noite, professora. Bem-vinda ao TV Fevale Notícias. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui ao vivo com vocês hoje. Um dia importante, né, professora? Dia Mundial da Educação. Não, com certeza. Educação não é um tema importante, eu diria que é o tema para ser conversado, discutido, debatido. Justamente por isso eu gostaria de te convidar para agora nós assistimos matérias especiais que nós produzimos essa semana sobre a educação. Então, esse tema que a gente vai chamar agora, professora, é comum a gente falar sobre a desvalorização do professor, que ele é um protagonista quando falamos em educar. E mesmo com todos os desafios dessa profissão, nós vamos mostrar a reportagem a seguir que motiva esses educadores a continuarem dentro da sala de aula. Educação. Palavra originada do latim, tem como significado o ato ou efeito de educar. Dentro das escolas, encontramos profissionais que dedicam o seu tempo exatamente para isso. Em qualquer faixa etária, em todos os níveis de ensino, o professor é peça-chave no desenvolvimento de qualquer ser humano. Optar por esta profissão, muitas vezes é uma escolha feita desde pequeno. Dentro da minha história eu já tive sempre isso, né, muito essa ligação com a escola, com a educação, a mãe também era educadora, então isso sempre me encantou muito, mas a realmente decidir ser educadora na educação infantil foi esse encantamento que eu tive no primeiro contato, já desde o início, assim. Terminei o fundamental já com o desejo de ser professor. Aí o ensino médio não teve mudança nos meus desejos e para mim o vestibular, a graduação foi tranquilo. Foi um desejo desde pequeno. Sempre estar junto com as pessoas e não entrar em rotina. Nós já falamos inúmeras vezes sobre a situação da educação no país. Nos últimos anos aumentou o número de professores que abandonaram as salas de aula. De acordo com o IBGE, só no ano passado, cerca de 150 mil docentes trocaram a área da educação por outros empregos. E isso se refletiu também na busca pelos cursos de licenciatura. Mas existe um universo repleto de encantos dentro das salas de aula. Encantos que se refletem no sorriso de uma criança. Educar na faixa etária da educação infantil vem em conjunto com os valores que são trabalhados em casa. A educação infantil, ela não é preparatória para nada, né? Mas ela é uma faixa etária, um espaço que a gente pode descobrir o mundo com eles. E eu digo que o nosso maior desafio diariamente é a gente possibilitar as crianças a olhar. A gente precisa mostrar para elas, olhe, elas olham e elas se encantam, é a gente despertar nelas esse brilho no olhar. Esse é o maior desafio. Hoje o mundo por si só ele já é repleto de informações e o nosso papel na escola não é só encher as crianças de informações, de respostas prontas, e sim proporcionar um mundo repleto de encantamento ainda. Já no ensino médio, a educação vem como uma preparação para o futuro. Nas salas de aula, os educadores enfrentam os desafios de lidar com as habilidades de cada jovem. Hoje são 30 alunos com habilidades diferentes. E se eu não entrar aqui sabendo disso e me preocupando com o processo de aprendizagem dele, eu tenho grandes problemas. Mas além de enfrentar as limitações de cada aluno e aprender a ensinar para qualquer idade, os educadores do país ainda precisam de muito apoio. Precisamos de estrutura, precisamos de salário adequado para o professor, que pelo menos o piso seja cobrado. Precisamos de mais cursos para os professores precisam estar atualizados o tempo inteiro, isso é muito importante, né? E a comunidade junto com a escola. Quanto mais a comunidade estiver unida com a escola, aluno, professor, comunidade, direção, esse é o segredo. Como a base para uma sociedade crescer com valores, com ética, então a educação precisaria ser mais valorizada nesse sentido. Educação pode ter muitos significados, mas através da voz deles, educar ganha ainda mais força. Educação é tudo, educação é a base, educação é o que move uma nação,
Educação é o sonho realizado. Educação é a base. Mesmo a educação familiar, a educação na escola, a educação social. A educação é o segredo de tudo. Educação é sentir, é amor, é carinho, é afeto, é troca, é aprendizagem. Então, educação é tudo de bom. Eu acho que independente do local onde a gente está inserido, a educação ela é totalmente positiva. Claro que as coisas que estão ao nosso redor nos auxiliam muito, mas a educação, o ser educador está dentro da gente. A gente precisa deixar ele realmente desabrochar. Continuando no tema do dia, acompanhe agora uma matéria que fizemos sobre o EJA na cidade de Novo Hamburgo. A educação para jovens e adultos tem como característica o ensino público para pessoas com experiências diferenciadas de vida e trabalho. Nós viemos nesse Dia da Educação comemorar aqui nessa escola que atende mais de 660 alunos em 17 turmas diferentes. Dentro dessa proposta, a gente sempre tenta contemplar a caminhada de cada um. A nossa grande ideia como escola é justamente termos o princípio de resgate de cidadania e também trabalhar essa questão do acadêmico e do humano, né? Então, o que nós queremos é transformar a vida dessas pessoas e fazer com que a vida deles possa ser melhor. Como? Através do estudo. Do ensino fundamental, anos finais, até o ensino médio, eles têm a oportunidade de vir para cá através de uma seleção que é feita por uma bolsa. E aqui eles têm todo o espaço educacional que tanto a Escola do Dia, que é o Colégio Marista Pio XII, oferece à noite também para os estudantes que chegam aqui. Nós temos estudantes a partir dos 15 anos até 60, 70 anos. Nunca é tarde para recomeçar, aprender, mudar de vida e influenciar pessoas através da educação. Seu Jorge, depois de 40 anos, retornou aos estudos e hoje é um exemplo para seu neto, que frequenta as aulas do 7º ano do ensino fundamental. A gente sempre teve o desejo de retornar a estudar, mas como os compromissos com a família era mais, na época era essencial, daí tive que dar um tempo para mais tarde. E agora, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de ir nesse colégio e agarrei cá as duas mãos e vou querer até o final, se Deus quiser. Concluí o ensino fundamental e agora já estamos na reta final do ensino médio, 2º ano. Se Deus quiser, nós vamos terminar. Ele é um incentivo também, né? Porque os anos que ele perdeu estudando, ele voltou hoje. E isso dá um incentivo na família. E pede algumas dicas para ele também? Sim, às vezes quando tem dificuldade eu peço sim. Tendo a oportunidade, a gente sempre dá uma forcinha, porque não dá para desanimar. Aí tem que continuar e perseverar. E os planos do avô não param por aí. Se eu tiver oportunidade, eu quero continuar, tirar um curso aí mais técnico para continuar a trabalhar. Cada estudante tem a sua história, né? E eles vêm, no início, até muito tímidos, com a sua bagagem já de história construída, e no decorrer desse tempo que eles ficam aqui com nós, a gente consegue entender um pouco mais dessa vida, que em muitos momentos é uma vida sofrida, mas que quando eles chegam aqui, eles se reposicionam nessa sociedade e percebem que eles têm condições de também ter um bom emprego, de também poder adquirir as suas coisas para sua casa, serem considerados realmente como cidadãos. Só para vocês verem que às vezes a gente tem tanto medo das coisas que a gente não faz. Quantas vezes vocês já perderam alguma oportunidade por estar com medo? A estrutura oferecida e a dinâmica das aulas são alguns dos benefícios oferecidos aos estudantes do EJA. É um ensino que eu acho que é um ensino diferenciado, realmente. Diferenciado porque nós temos muitos recursos e as aulas são diferenciadas. Buscamos o estudante, nós temos 6 ônibus, que a gente busca em alguns itinerários esses estudantes na própria casa e depois nós largamos eles na própria casa.
E para aqueles que não têm condição de vir, nós também fornecemos, através de um convênio que a gente tem com a Prefeitura, vale transporte. Então, nossa grande ideia é que ele possa vir para a escola, se sentir bem, se apropriar desse processo de ensino e aprendizagem dele na questão educacional, mas também na questão de ser humano, ele se sentir importante, se sentir protagonista dessa história que ele começa a construir a partir dessa nova caminhada que ele tem aqui dentro. Com o lema Uma Nova História é Possível, o ensino para jovens e adultos completa 19 anos este ano na escola. O motivo para celebrar a educação e os horizontes que ela é capaz de proporcionar a cada um de nós. A educação é um caminho, digamos assim, para a gente transformar esse mundo que está aí. Então, a grande sacada é a gente entender que a gente precisa estudar, sim, e a gente precisa se qualificar, o mundo está aí a nos desafiar. Então, aquela pessoa que está mais preparada, aquela que consegue ser empreendedora naquilo que ela faz, ela consegue, sim, ter um lugar de destaque, consegue se sobressair dentro da sociedade. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande E chegou a vez da população nas ruas falar. Nossa equipe conversou com pessoas no centro de Novo Hamburgo fazendo a seguinte pergunta: qual é o seu desejo para a educação do país? Confira as respostas. Eu acho assim, tipo, mais incentivo para os professores, né? Que falta muito incentivo, né? Professores, uma educação mais adequada, né? Que se pensasse de uma forma de ter uma rede de apoio, que não fosse somente focada em professores, né? Mas de uma forma que pudesse agregar vários profissionais e melhorar esse atendimento para a educação básica, né? Eu acho que tem que melhorar a educação desde a base, a gente tem que dar valor para o ensino desde o começo, sabe? Para quando chega, sei lá, numa universidade, tu saber que tu tá pronto para aquilo. Tem que ter a base primeiro, estrutural. Não adianta pensar agora em faculdade. Se o ensino aqui em qualquer lugar do Brasil, né, tá bem precário. Deixa a desejar. Tem muita criança que não tem condições de estudar. Dar a todas as pessoas a ter uma educação média, ou seja, educação fundamental e depois 3, 4 anos, isso toda a gente deveria ter direito a ter. Seria mais escolas e mais creches para as pessoas com menos idade. Pessoal aí mais velho aí que tá sem estudo tem que buscar estudar aí, tem um monte de forma aí para estudar, tem EJA, tem tudo, né? Tem que buscar. O que a sociedade precisa fundamentalmente? Entender o que é sistema econômico, sistema de governo, forma de governo e regime de governo. Essas 4 coisas que se aprendem no ensino médio não está presente no dia a dia na cabeça dos brasileiros. Ok, então, professora, nós acompanhamos aí algumas matérias que falam sobre exemplos do que a educação é capaz de proporcionar e também nós vimos que não tem idade para aprender, né? Não, com certeza, né? A educação, ela é um direito de todos nós e esse direito, ele tem um começo, mas ele não tem um fim, né? Então, eu acho que a reportagem conseguiu mostrar bem isso. As crianças
da educação infantil, né? As próprias pessoas na rua falando, bom, a creche tem que investir, e eu acredito nisso, né? A educação ela tem um começo, mas ela nunca vai ter um fim, porque todos os dias nós estamos nos transformando e eu acredito que esse é o papel da educação, né? A educação ela não vai mudar o mundo, porque o mundo parece que é algo muito amplo, parece algo tópico, mas a educação ela tem o poder de transformar cada um de nós. E transformando cada um de nós, cada um juntando com o outro, sim, nós vamos transformar a sociedade, ter uma sociedade melhor, diferente daquela que nós temos hoje ou que tivemos no passado, enfim, né? Exemplos melhores de pessoas que conseguiram, através da educação, melhorar de vida, melhorar a sociedade e o meio que vivem, né? A professora é diretora lá da Escola de Aplicação e realiza um trabalho junto àquelas crianças que a gente viu ali na matéria. Isso, né? Na escola nós temos da educação infantil ao ensino médio e técnico, é um público muito variado, e a preocupação que eu acredito que tenha que se ter com a educação e em escola é de que o professor, que foi bastante falado ali na reportagem, ele é peça-chave nesse processo todo, né? Então, sim, esse professor precisa ser valorizado. Em contrapartida, esse professor também precisa ter consciência do papel que ele tem na sala de aula, né? O professor ele não é um dador de aula, ele é um mediador desse processo, e quanto mais encantamento o professor tiver por aquilo que ele faz, mais a gente vai ter os olhos das crianças, dos jovens, ou mesmo do senhor de quase 70 anos brilhando e querendo ir adiante, ou seja, não é estudar por estudar, mas é saber que essa educação, esse estudo, o que eu estou fazendo aqui, tem algo de bom para mim, que não necessariamente só mudar o emprego, só ter uma condição de vida melhor, mas é eu ser efetivamente um ser humano melhor, eu posso me virar nesse mundo melhor, ou seja, eu vou ser protagonista e não um mero coadjuvante na sociedade. Então eu acho que esse poder transformador, eu diria que é algo maravilhoso com o que nós nos deparamos todos os dias na escola, seja com os menores, seja com os maiores, isso é algo realmente encantador. Encantador e também uma responsabilidade e um desafio, porque como nós vimos ali, bem o professor comentou, cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, né, no momento de ensinar e de educar. E eu considero que esse é um dos principais desafios do professor na atualidade. O professor também é um desses com as suas particularidades, e numa turma de 20 nós vamos ter 20 particularidades, na turma de 30 nós vamos ter 30 particularidades, e é um exercício coletivo e diário, porque não é o professor sozinho e não são os alunos sozinhos, né? Por isso, quando o professor fala dessa comunhão, digamos assim, que é preciso haver entre escola e família, precisa ter essa conjugação, né? A família, quando procura uma escola para os seus filhos, ela precisa saber, bom, é esta escola que eu quero para o meu filho, é uma aposta que se está fazendo, e essa parceria precisa existir, né? Precisa ter a crença, a credibilidade na proposta para que haja essa parceria, né? Porque quem no final das contas vai sair ganhando é a criança que está ali, é o adolescente que está ali. Essa parceria é fundamental nesse processo todo. Então, ok. Obrigado, professora, pela sua presença aqui no Telejornal, nesse dia que tem que ser mais aqui celebrado. Com certeza, precisa ser celebrado, e é preciso acreditar e fazer a diferença quando o assunto é educação. Não basta ser mais um professor, eu diria, mas nós temos que ser o professor que faz a diferença na vida desses alunos. Ok.